Empresários e líderes da direita já têm Tarcísio de Freitas como candidato à presidência em 26. Em movimento, empresários e líderes partidários já colocam Tarcísio como cabeça de chapa da oposição para enfrentar Lula. Bolsonaro resiste para não perder espaço eleitoral. Nos últimos meses, Bolsonaro estava chateado, até mesmo mal-humorado, por conta de uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Para o ex-presidente, o governador de São Paulo teria que mostrar mais aberto a sua absolvição ou até mesmo a sua candidatura para 26 à presidência mesmo. Estando ainda desde o que tem incomodado Bolsonaro também era a escolha de empresários e líderes da direita para a candidatura de Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Para muitos, a gente ir no mercado Tarcísio seria, abre aspas, um bolsonarista moderado, fecha aspas. Isso também tem irritado Bolsonaro. Na última manifestação há 2 semanas na Avenida Paulista, muitos bolsonaristas achavam que Tarcísio fazia um discurso eleitoral, aumentando a insatisfação com o governador de São Paulo. Em uma pesquisa de fevereiro, Tarcísio chegava a bons números para competir à presidência da República. Parlamentares e empresários intensificam as visitas ao Palácio dos Bandeirantes e projetam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na campanha eleitoral de 2026. O gabinete de Tarcísio tem sido destino obrigatório para lideranças da direita. Nas últimas semanas, parlamentares de Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará e outros estados passaram por lá. O fluxo revela um novo papel de Tarcísio no xadrez político nacional, o de possível nome capaz de unificar a oposição na próxima disputa presidencial. O cenário pressiona o círculo mais próximo de Bolsonaro, incomodado com as alternativas cogitadas diante da inelegibilidade do ex-presidente. Nos bastidores, o movimento é tratado como um beijamão ao governador paulista, que passou a ser visto como a alternativa mais palatável para grupos políticos próximos ao centrão e que orbitam o bolsonarismo. Um ano antes do pleito, esses políticos buscam um nome que possa ir além da base mais fiel do ex-presidente. Entre as lideranças que se reuniram recentemente com o governador estão Ciro Nogueira, PPP, e Antônio Rueda, União Brasil, 2 dos principais articuladores da federação entre os partidos, que hoje formam a maior força do Congresso. A lista inclui também o deputado federal Alceu Moreira, MDB-RS, atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães, braço do partido. Para Moreira, o governador paulista tem o perfil que o eleitorado quer, como teriam mostrado o pleito de 2024. Os brasileiros querem alguém intelectualizado, simples e honesto, mas não simplório. Uma das figuras mais marcantes hoje com essas características é o Tarcísio, diz, frisando, porém, que a sigla não está em campanha pelo governador. Pragmático e previsível. Em uma visita recente, Moreira postou um vídeo com Tarcísio, elogiando-o e destacando o compromisso comum com o futuro do Brasil. Outro que marcou presença no Palácio dos Bandeirantes foi o deputado Zucco, PLRS, líder da oposição na Câmara. Oficialmente, o gaúcho buscou apoio para a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas nos bastidores trabalha para reforçar a imagem de Tarcísio como nome viável à sucessão presidencial. De Minas, o deputado Zé Vitor, PL, também foi recebido por Tarcísio. Já o deputado Danilo Forte, União CS, reuniu com ele para tratar do desenvolvimento do país, com foco na economia verde. Entre os visitantes estiveram ainda parlamentares de outros estados do Norte e Nordeste, sinalizando que o governador paulista começa a se projetar nacionalmente. A ofensiva de partidos como PP e União Brasil inclui a saída do governo Lula nos próximos meses, reforçando sua posição de oposição, e o início do debate aberto sobre 2026. O cálculo é que assim poderão formar uma chapa com perfil competitivo e forte apoio no Congresso, nas bancadas do agronegócio e do empresariado. Executivos de grupos econômicos também têm procurado Tarcísio. Seu desempenho no governo paulista, priorizando privatizações, concessões e infraestrutura, tem agradado o empresariado, que o vê como pragmático e previsível. Tarcísio tenta se manter ainda distante de 2026, aguardando o cenário se definir, incluindo decisão de Bolsonaro sobre seu papel no processo. Embora inelegível, o ex-presidente diz publicamente que quer ser candidato e nos bastidores, avalia apoiar alguém de seu círculo familiar se não concorrer. Esse cenário intensifica as tensões internas na direita, dificultando o consenso em torno de um nome único. O
o governador Tarcísio de Freitas é o preferido dos empresários. Eles entendem que Tarcísio seria um nome importante no que diz respeito ao apaziguamento, ao fim da polarização, um nome mais palpável e com uma melhor interlocução na direita, nessa direita especificamente, e que teria como um plano de governo mais projetos, reformas e não interesses pessoais, como seria o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, pensando num projeto de anistia, em um possível perdão, de uma possível condenação e um embate maior com o Supremo Tribunal Federal. Para os empresários, ele é um nome pronto, mas não há o interesse de lançá-lo dessa forma nesse momento, com medo de certo desgaste, apesar de alguns outros nomes dessa direita já estarem se posicionando, como é o caso de Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás. Agora, quais são os contrapesos nessa história? Primeiro, a própria opinião do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele, nesse momento, está focado na reeleição aqui em São Paulo em 2026, tem esse objetivo e não pensa na hipótese de uma desincompatibilização, ou seja, renunciar ao cargo em abril do ano que vem, 6 meses antes da eleição à presidência da República, justamente para evitar o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Leite, do PSDB, em 2022, que acabou abrindo mão ali do governo, pensando no Planalto e depois acabou concorrendo novamente ao governo do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, a avaliação dele é muito positiva aqui em São Paulo. Existe a preocupação de surgir um certo desgaste com o posicionamento nesse momento, uma preocupação com isso, já que existe essa questão da escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso poderia levar a uma onda de ataques ali daquela base mais dura dos aliados do ex-presidente Bolsonaro e poderia gerar, então, uma fritura, um certo desgaste. Em terceiro lugar, um possível imbróglio, né? Se Tarcísio se candidata e vence em 2026, ele abriria a mão em 2030 para abrir espaço para o padrinho político, caso Bolsonaro volte a ser elegível até lá. Isso teria que ser muito bem amarrado. E o cenário é que essa amarração, nesse momento, não está sendo dada pelas circunstâncias. O ex-presidente Bolsonaro está assumindo, né, uma estratégia de esticar essa corda até mais perto da eleição de 2026, esperar o Tribunal Superior Eleitoral derrubar, né, o nome dele, barrar o nome dele de fato, para indicar alguém. E essa pessoa seria alguém mais de confiança, provavelmente alguém da família. Eduardo Bolsonaro, o filho, a própria esposa, Michele Bolsonaro, que teriam, né, esse compromisso de defender esses interesses e esse embate maior com o Supremo Tribunal Federal, perfil que não tem Tarcísio. Tarcísio só abriria a mão, seria esse nome, né, se ele fosse de fato aclamado por Bolsonaro, indicado de forma livre e direta pelo ex-presidente, o que não tem sido a indicação. Por isso, nesse momento, ele tem dedicado a energia para uma agenda mais acelerada de entregas de projetos aqui em São Paulo, pensando nesse processo. Então, tem a questão das PPPs da educação, a questão, né, envolvendo também outros fatores aqui em São Paulo, o cronograma das entregas de linhas e estações de metrô, tudo isso focando nesse momento para a reeleição em 2026 aqui no estado de São Paulo.